Me chamo. Olá, gente. É prazer conhecer todos vocês. Vamos começar uma videoaula de Química, aula do primeiro ano, aula número 1, pertencente ao projeto Cursinho Popular do professor Leonardo. Esse cursinho tem como base o ensino de Física, Química, Matemática e Biologia. Tá bom? Inscreva-se no canal para ajudar e dê também seu like para comparar com o nosso cursinho. Bem, nas grandezas físicas que a gente vai estudar agora, existem grandezas super importantes para a matéria, não só de física, mas de química, também nas áreas das ciências em geral. São grandezas tipo volume, massa, densidade, pressão, temperatura, calor. São grandezas que servem para definir um sistema, uma reação química, alguma coisa que a gente pode definir, dar características sobre elas, né? Como está dizendo aqui, para medir, comparar e tentar entender como ocorrem as transformações naturais ao reproduzi-las em laboratórios, os químicos utilizam uma série de grandezas físicas. Então ela serve para justamente isso, reproduzi-las, determinar as características desse sistema físico. Dentro do primeira grandeza física importante é o volume. O volume, a característica dele é saber quanto um objeto ocupa no espaço. Quanto ele ocupa no espaço é o volume dele. Se tem muito volume, se tem pouco volume. Para saber isso, a unidade que a gente utiliza é um metro cúbico. Por exemplo, essa caixa aqui de 1 metro de largura, 1 metro de comprimento, 1 metro de altura. Para saber o volume dela é só multiplicar essas dimensões. 1 vezes 1 vezes 1 vai dar 1 metro cúbico, já que ele é um cubo, né? Cada objeto espacial tem sua característica de volume. Todos eles são o quê? Eles ocupam um espaço tridimensional. Tá bom? Então o volume, essa é a característica, é para saber quanto ele ocupa no espaço. Quando o corpo, um objeto ocupa no espaço. Volume, a gente utiliza a unidade do Sistema Internacional metro cúbico, mas podemos utilizar a unidade de capacidade, tipo litro, mililitro. Às vezes alguns problemas eles pedem litro, e aí tem que saber passar de uma unidade para outra. O pulo do gato para passar de uma unidade de volume para uma unidade de capacidade é justamente isso daqui, ó. 1 centímetro cubo equivale a 1 mililitro. Se tiver, por exemplo, 500 centímetros cúbicos, vai equivaler a 500 mililitros. E aí, passando para mililitro, fica fácil, porque 1 litro equivale a 1000 mililitros, fica fácil passar para litro. Então, nesse exemplo que eu falei de 500 ml, ele fica meio litro. Tá? Então, a unidade de volume também é muito importante também para medir o índice fluviométrico. O índice fluviométrico é a quantidade de água que tem, água da chuva, no caso, a água consegue ocupar num paralelepípedo que tem a sua base de 1 metro quadrado, 1 metro vezes 1 metro, 1 metro quadrado, e uma altura de 1 milímetro. Quanto ele consegue ocupar de água, a água da chuva, baseado nessa quantidade de água, vai dar um índice pluviométrico. Outra unidade da grandeza fundamental física é a massa. A massa, popularmente conhecida como peso, ela serve para medir se um corpo está pesado, se um corpo está leve. E a unidade que a gente utiliza para peso, para massa, é quilogramas, tá? Toda matéria de massa é sempre uma comparação com o padrão escolhido adequadamente. Quando se diz que uma pessoa tem massa igual a 70 kg, significa comparação ao padrão escolhido quilograma. A massa da pessoa é 70 vezes maior. Então a unidade que a gente utiliza para medir, quando a gente vai na balança,
é o quilograma. O certo é chamar que a gente vai medir a nossa massa, né? A gente não vai se pesar, mais popularmente conhecido como peso, né? Aí, se for unidade muito grande, a gente pode passar para a unidade de tonelada. Uma tonelada equivale a 1000 gramas. Como tem 3 zeros, podemos passar isso para a base 10, fica 10 elevado a 3. Uma tonelada. Uma tonelada equivale o quê? A 1 milhão de gramas. Como tem 6 zeros, pode ser elevado 10 elevado a 6. E assim por diante. Vai depender do tamanho, a gente pode utilizar gramas, quilogramas, toneladas, mas a unidade principal é quilogramas. Já a densidade já é a relação entre a massa e o volume. E a relação dessas duas grandezas, ela é uma grandeza derivada, né, entre a massa e o volume. A densidade ela é muito importante para saber se um corpo vai afundar ou não, se o corpo ele é se ele exerce uma pressão muito grande no solo ou não. Ela é muito importante. Então, exemplo aqui, o chumbo. Por exemplo, um fardo de algodão e um pedaço de chumbo tem o mesmo peso, tem a mesma massa, se colocar na balança. Mas aí eles podem ter densidade diferente, porque o algodão ele ocupa um espaço maior, ele ocupa um volume maior. Já o chumbo ocupa um volume pequeno. Então, se tu botar ele dentro da água, os dois, o algodão provavelmente vai flutuar e o chumbo não, porque ele vai exercer uma pressão maior na sua área de contato. Então, por quê? Porque justamente a densidade dele é maior. Se tu dividir a massa dele pelo volume pequeno que ele tem, a densidade vai estar muito grande. Se tu dividir aqui já o algodão, que tem a mesma massa do chumbo, mas tem um volume 2, 3 vezes maior, já vai dar um número pequeno. Por isso que ele vai flutuar e o chumbo afunda. Então a densidade é muito importante nesse sentido, tá? E uma observação muito importante na densidade é a questão dessa unidade do volume. O volume de um corpo ele depende de duas grandezas também que são fundamentais: a temperatura e a pressão. Por exemplo, um corpo ele tem um gás aqui, por exemplo, cheio de moléculas de ar, tem uma certa massa, né? Tem um certo peso, mas e tem um certo volume. Se tu esquentar, aumentar a temperatura dessas moléculas, elas vão ficar mais agitadas, elas vão fazer uma pressão maior na parede do balão, devido justamente à mudança na temperatura desse ar que está aqui dentro. Vai fazendo uma pressão maior, consequentemente o balão vai inchar, vai inflar e o volume vai aumentar. Se o volume vai aumentar, quando tu dividir a massa pelo volume, a densidade vai ficar pequena e aí o corpo vai o que? Flutuar no ar. Ele vai ficar com uma densidade menor que o ar e aí vai flutuar. O ar quente ele é mais leve do que o ar comum, o ar do estado natural. Ok? A densidade ela é também um exemplo de densidades, é a questão do gelo. O gelo ele tem uma densidade menor do que a água. O gelo tem uma densidade de 0,92 gramas. Já a água ela tem uma densidade de 1 grama por centímetro cúbico. Então o gelo é mais leve do que a água, por isso que ele fica em cima. Apesar dele ser sólido, ele é mais leve. Por que ele é mais leve? Porque o volume dele é maior. Se tu colocar, por exemplo, uma água dentro da geladeira, uma garrafa d'água, né? Dentro da geladeira, o que acontece? Quando ele congelar, a garrafa vai se dilatar um pouco, vai tufar um pouco, vamos dizer assim, porque o gelo aumenta o seu volume. Quando aumenta o seu volume, quando dividir essa massa pelo volume, novamente, vai dar um número pequeno. E aí a densidade vai ser pequena e provavelmente vai o que? Flutuar, né? Em relação à água.
Outra característica também, a água aqui na superfície, devido a estar mais em contato com o Sol, ela tem uma temperatura maior, vamos dizer que tem 4 graus Celsius. E aí é mais misturado, o sal se concentra mais aqui na superfície. Consequentemente, tem uma densidade maior, sua massa fica mais pesada do que no fundo. E aí vai levar o que? Os nutrientes tudo para o fundo, devido a ser mais pesado. E a água quente vai para o fundo, né? Tá mais pesada, devido a esses nutrientes. E a água fria vai para cima, né? Nesse caso aqui, vai ocorrer um processo de convecção. Como está dizendo aqui, a 4 graus Celsius, a água da superfície torna-se mais densa que as águas mais profundas, por isso ela se desloca para o fundo, misturando os nutrientes dissolvidos no movimento vertical denominado corrente de convecção. Então, o mais pesado sobe, o mais leve sobe. O mais pesado desce, o mais leve sobe. Isso vai ter uma corrente de convecção. Isso acontece no mundo todo. Os continentes gelados, a água fria vai para a água quente, né? Mantendo uma uma temperatura agradável, e a água quente dos continentes mais quentes vai para a água fria, mantendo um equilíbrio para ter o surgimento da vida, de ter os seres vivos que conseguirem viver e ter um equilíbrio também térmico, né? Na natureza. Vai formar as correntes de convecções, as correntes marinhas, que também vai ter o que? Vai fazer esse movimento. Isso é a ideia das correntes marinhas, esse movimento, devido justamente à diferença de temperatura que tem entre as águas do oceano. Ok? Na próxima aula a gente vai continuar fazendo uns exercícios sobre esse assunto. Até mais.